Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa palestra de hoje. Nós agora teremos, nesse momento, é curto, mas eu espero que a gente possa despertar a curiosidade de vocês. A gente está muito feliz, né, de participar desse momento. E nós agora vamos ter essa palestra que tem um título, né, Biocontrole em Campo Aberto, Limites e Possibilidades dos Nematóides em Tumor Patogênico frente às condições climáticas. Então, a gente está muito feliz de trazer esse tema, né, para o 5º Congresso Nacional de Entomologia Online. Eu sou o professor Jorge, sou professor do curso de Agronomia da Universidade Estadual Vale do Acaraú, aqui no estado do Ceará. O nosso campus fica aqui em Acaraú, a gente é da área, né, do setor de fitossanidade, e espero despertar, né, essa curiosidade de vocês, quer seja aqueles profissionais que já trabalham, que já vêm utilizando, ou você que é um aluno que ainda está conhecendo um pouco das possibilidades dentro das ciências agrárias, com essa apresentação, queira aprender um pouco mais, né, queira utilizar os conteúdos que a gente vai passar para vocês. E as possibilidades são diversas, né? Vocês vão ter aqui as ferramentas necessárias e podem aprofundá-lo. Posteriormente, a gente vai deixar nosso contato. Então, não entendeu alguma coisa, anote essa sua observação, pode depois nos procurar, que a gente vai estar de braços abertos esperando para poder cada vez mais ter profissionais nessa área. Bom, eu coloquei aqui basicamente como seria a nossa organização, né, da nossa palestra, para vocês entenderem basicamente o que, que a gente vai abordar, quais são o foco maior e principalmente o nosso objetivo, né? Então a gente vai trazer de maneira bem geral a fundamentação do que seria esses nematóides entomopatogênicos. Então, o que, que é? Qual a diferença, né? Professor, eu já vi, acho que algo, se você for das ciências agrárias, quer seja na agronomia, vendo como nematóides fitoparasitas de planta, quer seja profissionais da zootecnia, vendo os parasitas de animais, a medicina veterinária também. Então, diversos profissionais das ciências agrárias vão se deparar com nematóide, né? Então, a gente vai entender qual é o diferencial desses nematóides que a gente está utilizando aqui. Também a gente vai ver um pouquinho, ok, eu posso utilizar, mas qual é a limitação para me poder fazer a sua utilização em campo aberto? Quando a gente fala de campo aberto, é interessante porque a gente está num universo de possibilidades, né? Quando a gente fala em laboratório, casa de vegetação, in vitro, até alguns testes, aquelas condições que a gente tem um maior controle. E a gente sabe que nem sempre aquilo que é publicado, né, principalmente quem faz ciência, lá nas condições controladas, em casa, até em casa de vegetação, é muito bom, né? Você tem resultados ótimos. Quando chega lá para o campo, a gente se depara com outra realidade. Então a gente vai entender quais são, né, esses fatores externos, principalmente nessa condição específica, que podem potencializar ou não a aplicação desse controle, né, que a gente pode estar fazendo no manejo de pragas em plantas. A gente também vai poder compartilhar dados científicos e casos reais, né, das possibilidades da sua utilização. Por mais que a gente possa estar despertando que vocês possam ter a curiosidade, os estudos relacionados aos nematóides entomopatogênicos não são novos, você na literatura vai encontrar trabalho aí bem antigo, porém é uma linha de pesquisa que a gente tem poucos pesquisadores, né, mas a gente tem poucos produtos, resultados dessas pesquisas, porém esses poucos produtos são bastante eficientes, que a gente vai comentar aqui também. Bom, e amarrando com tudo que a gente comentou anteriormente, a gente também quer levar você a adotar possíveis novos caminhos, principalmente, e estratégias de manejo. Obviamente, entendendo que a gente não vai dar uma receita de bolo que, olha, você vai adotar apenas esse único caminho e vai estar tudo certo. Bom, por que é importante a gente falar, né? A gente vê muito isso nos cursos de introdução, né, dentro das ciências agrárias. A gente sabe da importância que nós, dentro da nossa seara de ciência, que foi esse movimento da Revolução Verde, que veio para ficar e que ele tem permanecido. E essa busca por essa agricultura sustentável, o biocontrole ele veio para complementar e potencializar, e principalmente mostrar que é possível. Porque então, muitos produtores eles são céticos a esse tipo de biocontrole, né? Eles imaginam que é um biocontrole que não tem efeito, é um biocontrole que
demora mais, então é melhor a gente utilizar o convencional, porque atende às nossas particularidades, atende aquilo que a gente já vem passando. Só que a gente viu que durante os anos, cada vez mais tem sido necessária a utilização de estratégias diferentes. Mas que danado é esse de biocontrole, né? Então, quando a gente fala de biocontrole, a gente está falando o quê? A utilização de inimigos naturais. Então, obviamente que a gente pode tanto levar para a parte da fitopatologia como a parte da entomologia, mas dentro da entomologia, que é o nosso foco, né? São aqueles inimigos naturais que a gente está falando de predadores, pode ser algum tipo de parasita, ou até um patógeno que vai ocasionar uma doença, né? Nessa nossa praga que a gente está ali enfrentando. Que visa o quê? Reduzir populações de pragas agrícolas. Sempre ter esse foco. Nosso objetivo nunca é eliminar 100%, né? E isso é muito fala comercial. Você vai ver muito produto sendo lançado aí no mercado que vai chegar com esse modelo, nós eliminamos 100%, sempre desconfie. O foco sempre é reduzir, até que você tenha uma condição de equilíbrio que seja viável economicamente, obviamente, a sua produção comercial naquela área. E por que é importante? Né? Porque utilizando o biocontrole, você vai reduzir naquela sua área o uso de agrotóxico. E a gente não precisa comentar, né? Mas para enfatizar que tem muito trabalho aí já disponibilizado dos impactos ambientais que é a utilização dos agrotóxicos. Obviamente que a gente tem que colocar a ressalva que são as aplicações erradas, a gente tem, às vezes, as pessoas que fazem essas aplicações não seguem uma recomendação de um receituário agronômico, em vez de ser um profissional qualificado para fazer aquela recomendação, eles escutam ou um vendedor, que às vezes não tem a sua capacidade técnica para fazer aquela prescrição, ou o vizinho, que o vizinho usou, então eu vou acabar utilizando. Então, há essa problemática, tanto de ponto de vista ambiental, quando a gente pensa nos fatores, né, do ambiente que está sendo aplicado, mas também hoje em dia a gente tem esse cuidado maior que é a saúde humana. Na literatura você vai encontrar diversos trabalhos de agrotóxicos, né, uso prolongado desses trabalhadores, lesões a nível de DNA. Então, é algo que precisa ter um cuidado, a utilização dos equipamentos de proteção individual e também os coletivos obrigatórios para que você não tenha esse problema, mas o biológico ele vê, opa, a gente vai reduzir o uso desses agrotóxicos, então a gente vai também promover uma biodiversidade. E essa promoção da biodiversidade, ela tem que ter um cuidado, né? Porque às vezes a gente imagina o quê? Não, eu estou pegando algo que é biologicamente bom e eu vou colocar. Lembre-se, sempre no manejo, a gente está buscando reduzir e equilibrar o que está ali na natureza. Então, não adianta a gente querer fazer um mega controle que a gente não consiga atender essas características, né? E dentro desse progresso, né, avanço que a gente tem dentro da agricultura sustentável, a gente também precisa contextualizá-lo, que seria o quê? É um sistema agrícola que ele busca, né, o ideal dele é preservar esses recursos ambientais agrícolas, e principalmente ao longo prazo, pensando nas nossas próximas gerações. Então, a gente tem tanto nematóides e fungos entomopatogênicos, tanto a nível de campo, como a gente já tem produtos comerciais sendo feitos, né? Então, a gente colocou até aí, são os heróis microscópicos, porque há, né, diversos trabalhos, então a gente tem tanto nematóide como fungos que fazem, né, esse processo. Quando a gente fala dos NEPs, né, esses nematóides entomopatogênicos, a gente está falando de basicamente que são esses vermes, né, já que são animais, a nível microscópico, que eles vão ter um único objetivo. Eles têm que, né, parasitar os indivíduos que eles estão ali com foco, né, no caso a praga, o inseto, e associado com bactérias, liberá-las para que elas possam, né, ocasionar tanto a morte como a redução populacional daquele indivíduo praga que é seu alvo. A gente colocou aqui alguns exemplos aí na imagem que vocês estão visualizando. A gente também tem fungos que fazem, né, essa mesma ação de parasitismo, e a gente vai detalhar posteriormente um pouquinho. Mas o que é que são, né, esses nematóides entomopatogênicos? O que é que seria, né, quando a gente for questionado, você como profissional, alguém chega, e aí, mas o que é isso mesmo, né? Você vai encontrar diversas definições na literatura. Uma definição fácil, prática, que você consegue
passar para um produtor ou para um pesquisador, né, para que todo mundo possa entender o que, é que a gente está falando, é o quê? É um organismo que tem a capacidade de matar, então ele leva à morte, né, ele é nematicida, nematicida não, é inseticida, né, ele tem a ação sida, ele vai matar, ou ele pode ocasionar uma doença, né, a patogenia nesses insetos. Características gerais, quando a gente fala, né, desses nematóides entomopatogênicos, eles são organismos parasitas, então eles precisam de um hospedeiro. Há uma complexidade na interação parasita-hospedeiro. O que isso quer dizer, professor? Que a gente não pode ter uma resposta unificada. Vocês vão ver que os carros-chefe, né, produtos aí disponíveis no mercado, são 2 gêneros, mas a gente tem bem mais outros possíveis, né, que poderiam ser utilizados, mas cada um você tem que estudar a sua relação parasita-hospedeira para que você possa fazer a sua aplicação. É observado também, isso vocês vão encontrar bastante na literatura comentando, que tanto a parte desses nematóides como o seu parasitismo, né, você observa uma coevolução entre os dois, isso é interessante até para as estratégias de manejo, né? Ele também, a gente vê muito caso da sua utilização para a medicina veterinária, então vocês vão ver aqui para alguns carrapacitas, alguns desses produtos que a gente pode utilizá-lo, e também voltado mais para o setor produtor rural, das culturas agrícolas, né? Você também pode utilizar ele como um bioinseticida, né? Por que ele é utilizado? Ele é utilizado para combater, né, basicamente, pragas. E o que seriam essas pragas alvos? A gente colocou aqui apenas de maneira generalizada para vocês entenderem. A gente tem pulgões, cigarrinhas, lagartas e brocas. E os nematóides das raízes a gente colocou aqui também, que a gente pode colocar, porque assim, no Brasil a gente separa muito bem, né? A gente coloca que os nematóides eles estariam dentro da parte da fitopatologia, mas há países que colocam ele dentro da parte dos animais. Então, eles mesmos, como se eles tivessem e há também, isso vocês vão encontrar muito, nematóides que são utilizados para controlar nematóides. Então, aqui a gente pode utilizar os NEPs para controlar fitonematóides. Então, a gente colocou aqui algumas culturas, quer seja milho, soja, quando a gente fala de pulgões e cigarrinhas, as lagartas, a gente colocou principalmente o algodão, mas também a gente tem a parte das hortaliças, né, como tomate, e o nematóide das galhas, né, que é o exemplo clássico quando a gente fala de raízes, aí você imagina que tem diversas possibilidades. Bom, o que seria, professor, então, a definição de praga, para que a gente pudesse ter uma definição única, né? Então, nada mais do que uma população de organismo que vai ser capaz de causar algum dano, né, a essa planta, ou diretamente, ou seu produto, né? Então, às vezes, ele não interfere ali no fruto naquele momento que ele está ali parasitando, né, que ele está tendo essa associação com a planta, mas posteriormente ele pode afetá-lo. Ou algum subproduto, né? Você não consegue produzir determinado beneficiar, né, aquela fruta ou aquela hortaliça por conta do parasitismo desses insetos. O dano, então, ele pode estar associado a esses 2 fatores. No rendimento, então, a gente está falando a nível quantitativo, e na qualidade, principalmente hoje que o mercado ele busca, né, produtos que visualmente sejam atrativos. Né? Ninguém quer ir na prateleira do supermercado e adquirir aquele produto feio visual. Então, quando você tem a infestação desses insetos, o aspecto visual não é dos melhores, né? Então você pode ter problema na comercialização desses produtos, né? Então é importante também a perspectiva de você manter a qualidade. Então, como é que a gente faz, né, hoje em dia o manejo, né? Sempre eu vou bater nessa tecla que a gente utiliza esse termo manejo. Na literatura você vai encontrar muito trabalho que fala, você vai fazer o controle da praga. Mas o controle às vezes é um termo tão objetivo, porque ou você controla ou você não controla. E a gente sabe que a gente vai fazer estratégias de manejo de redução daqueles indivíduos pragas. Né? Então, a gente pode utilizar diversas estratégias. E quando a gente fala do manejo integrado de praga, que não é algo tão recente, já tem um certo tempinho, você pode utilizar diversas estratégias. Né? A gente tem aí, colocou na imagem, vazio sanitário, deficiências nutricionais, doenças, as sementes, propriedade do solo, tecnologia de aplicação, que também interfere, né, diretamente, as próprias pragas, o vazio sanitário, que eu comentei anterior, o espaçamento, controle químico,
e o controle biológico. Todos eles podem ser utilizados de maneira integrada para que você possa fazer esse manejo eficiente. E aí que está os nematóides entomopatogênicos dentro desse carro-chefe. E o controle biológico, hoje a gente tem que deixar isso muito bem claro, ele é algo altamente tecnificado. Não fique você pensando que é aquele controle biológico que é feito de maneira artesanal, de maneira ainda experimental. Não, algo hoje que é muito técnico. São pesquisas que demoram tempo para que esses produtos sejam disponibilizados, porque eles são testados ao máximo, esses produtos. Então, o que está aí no mercado tem de melhor. Não vamos ter essa imagem que, porque é um controle biológico, ali é algo que foi feito de qualquer jeito, não tem uma certificação, não tem uma certa qualidade, e não. Tanto é que hoje em dia a gente observa que, basicamente, as grandes empresas que produzem o químico também hoje em dia estão produzindo biológico, né? Então, porque elas estão vendo que é uma demanda do mercado, as pessoas estão necessitando, porque não está dando vazão, né? Precisa de cada vez mais do químico e o biológico ele vem para poder solucionar essa necessidade cada vez mais emergente. Então, quando a gente fala dos nematóides entomopatogênicos, a gente tem uma, que a gente poderia dizer, N possibilidades desses indivíduos. Professor, a gente sabe todos? Não. Dentro da nematologia tem muita coisa ainda para ser descoberta. É uma ciência antiga, a gente tem diversos estudos, porém, a gente tem muitos indivíduos aí que ainda precisam entendermos, né, sua relação parasitária com seus hospedeiros. Então, a gente até desperta você que está sentindo curiosidade, né? A gente precisa de cada vez mais de taxonomista nessa área, de pessoas que vão, identifiquem, porque só com correta identificação é que a gente pode estabelecer metodologias de manejo, né? E algo básico, inicial, e que a gente não tem, a gente tem pouco. Então, basicamente, a gente tem 11 famílias de nematóides que oferecem potencial. Então, observe, será que só são essas 11? Será que a gente não tem mais? 11 são que a gente consegue catalogar e identificar, mas você, na parte dos nematóides patogênicos, né, ou fitopatogênico, né, a gente fala em relação às plantas, a gente tem um universo, né, que é o foco maior e a gente acaba não pesquisando tanto esses que podem ser utilizados para controle biológico. Basicamente são 2 famílias e também 2 gêneros que a gente mais utiliza e um número elevado, né, um tem mais de 118 espécie, o outro tem aí aproximadamente 21, e esse número aí sempre vai se atualizando, que são já produzidos comercialmente. Então, se você for numa casa de produto agropecuário, se ele não tiver um produto nematógeno ou patogênico, possivelmente ele pode ter o quê? Um contato de alguém que vai poder lhe fornecer, né? Mas é um produto que não é aquela coisa, eu não sei onde é que eu vou achar. Não, já é possível a gente saber onde a gente vai poder localizá-lo. Esses nematóides, né? Então, quando a gente fala em entomopatogênico que estão disponíveis no mercado, a gente tem essas 2 famílias, mas também que seriam basicamente esses 2 gêneros importantes, né? Quando a gente vê a sua distribuição a nível de continente, aqui nessa tabela 1 que vocês estão vendo, são espécies de nematóides entomopatogênico comercializado, dá a entender que o nosso primeiro gênero não tem na América do Sul, né? Que seria o SA, que não tem. Porém, a gente já tem esse produto aqui, esse trabalho aqui é de 2020, né? Mas a gente cada vez mais se atualizando, cada vez mais a gente tem produtos novos que estão chegando ao mercado e que eles demandam cada vez mais culturas novas, áreas novas e por aí vai. As características, então, dos nematóides entomopatogênicos, né, de maneira bem generalizada. Eles têm um ciclo de vida que envolve uma fase de infecção, que a gente chama juvenil infectivo, o juvenil de terceiro estágio. Lá na nematologia agrícola, né, voltada para as plantas, a gente fala do juvenil de segundo estágio, J2. Aqui seria esse juvenil infectivo, o J3, é um pouquinho diferente, que eles vão penetrar no hospedeiro e eles vão liberar algumas bactérias que têm associações simbióticas, né? Então, a gente vai ter 2 principais gêneros, mas você pode ter outros, como eu comentei, a gente tem que identificar cada vez mais nematóides, depois identificar quais seriam essas bactérias que estariam, né, tendo essa associação simbionte para que a gente possa estabelecer novas estratégias de manejo. Então, a gente tem desde a Xenorhabdus, os Photorhabdus,
e outros, né, que poderiam ser utilizados. Então, essas bactérias, o que elas fazem, basicamente, de maneira bem resumida? Elas vão se reproduzir dentro do inseto para que elas possam completar o seu ciclo de vida. A gente colocou aqui uma imagem para a gente ter mais ou menos uma noção de como seria esse processo. Então, esses juvenis infectantes, eles vão emergir, né, daquele cadáver, a gente está imaginando já no final do ciclo, então ele já penetrou, já multiplicou, ele já se esgotou, né, do material biológico da sua hospedeira e vai procurar um novo hospedeiro. Quando ele entra nesse novo hospedeiro, eles vão infectar esse novo hospedeiro e vão liberar essa bactéria na hemolinfa do hospedeiro. Posteriormente, o hospedeiro vai morrer e o J2, o J3, no caso, né, os infectivos, vão se desenvolver e a reprodução vai se iniciar e vai se multiplicar mais. E aí, no cadáver, eles vão consumir tudo até que eles possam reiniciar o seu ciclo. Isso a nível do ciclo de vida dos nematóides entomopatogênicos, porque a bactéria também está completando seu ciclo e a sua reprodução e a sua multiplicação é que fazem com que o hospedeiro venha a morrer. Quais são as vantagens, então, da utilização dos nematóides entomopatogênicos no milho? Por que eu não posso utilizar um outro, professor? Qual a vantagem de eu utilizar? Primeiro, a gente tem a segurança ambiental. Esses nematóides, eles são seguros para os seres humanos, para os animais, para as plantas. Então, você não vai ter problema de achar, professor, estou aplicando aqui um produto biológico, ele vai infectar, ele vai penetrar no aplicador. Não, a gente não vai ter esse problema. E outro, ele não vai deixar resíduo tóxico no meio ambiente, né, que é um problema sério de aplicações erradas dos agrotóxicos. Outra característica muito importante que a gente também tem que colocar aqui em relação aos nematóides entomopatogênicos é a sua eficiência. Né? Eles são especialmente aqueles ambientes onde você já saturou com a utilização do químico, eu utilizei muito agrotóxico, quando você coloca o biológico, você consegue ter resultados eficientes. E quem é que vai te dizer isso, professor? São os produtores. E é isso que é legal. Acho que o biológico ele vem justamente para mostrar que é possível você fazer o manejo dessas doenças e produzir. Porque às vezes a pessoa utiliza químico, quebra a resistência, não sabe mais o que fazer, muda a variedade, tenta estabelecer N possibilidades, né, faz um jogo de cintura para conseguir produzir e ele vem com esse produto associado, obviamente, com as outras estratégias e consegue ter uma produção viável. Então, é vantagem pela sua segurança e principalmente porque ele é eficiente. Não adiantaria de nada ele ser seguro, mas se o produtor visse, não tem diferença nenhuma, né, eu prefiro utilizar o químico que eu consigo obter a mesma resposta. Outra vantagem muito importante e que a gente tem que entender é que ele sofre alguns fatores e como a gente pode superar esses fatores, obviamente que a gente tem que entender que não é só esses nematóides entomopatogênicos que vão estar sofrendo, né, esses obstáculos. Todos estão, mas como é que a gente pode remediar? Bom, basicamente, a gente tem um fator que é inerente a todas as áreas, que seria a radiação UV. Então, é um problema sério, importante, que precisa ser superado, que precisa ser entendido. E por que, que essa radiação UV é tão importante? A radiação UV é importante porque ela degrada rapidamente os esporos de fungos e nematóides e reduz a sua viabilidade. Então, esses fatores não é um fator único, né? Digamos assim, professor, só os nematóides entomopatogênicos estão sofrendo. Não, todos estão sofrendo. Como é que eu poderia superar? Professor, eu vou controlar? Beleza, quando a gente está falando em estufa, em ambiente controlado, aí sim a gente poderia utilizar alguma proteção. Mas em campo, é algo que precisa ser trabalhado. Por exemplo, qual o horário que eu vou aplicar? É uma estratégia que a gente pode trabalhar para que a gente possa estar colocando o nosso potencial máximo dentro desse fator. Um outro obstáculo, né, que a gente encontra dentro desse campo aberto são as temperaturas extremas, né, e isso é importante principalmente numa produção nossa a nível não só de região Nordeste, onde eu estou inserido, mas também quando a gente fala de Brasil a nível continental, que a gente tem observado cada vez mais essas condições adversas, quer seja temperaturas muito altas, quer seja temperaturas muito baixas, que isso vão também afetar a sobrevivência e as atividades desse nematóide entomopatogênico. Quer dizer o quê, professor?
tanto a parte de que a gente sabe que é importante que eles permaneçam, né, para que a gente possa atender ao equilíbrio naquela área, como também eles possam exercer as suas funções onde eles estão inseridos, porque talvez a gente pode ter uma redução do seu metabolismo por conta dessas temperaturas, que sejam mais baixas ou aceleradas demais, reduzindo a interferência no seu ciclo de vida também. Então é importante a gente ter esse cuidado. Outro obstáculo muito importante também dentro da visão do campo aberto é a umidade do solo e também a umidade do ar. Por quê? Os nematóides são animais aquáticos que precisam de um filete, né, uma pequena lâmina de água. Então, é essencial para a movimentação. Então, ele precisa, né, daquele pouquinho, né, presente ali no solo para que ele possa fazer a sua locomoção. E também a interferência dessa umidade no ar também vai ter, né, uma associação direta com tanto com a parte da hospedeira, como também a gente tem que imaginar que a gente não está aplicando apenas ele só, a gente vai ter outros organismos. A gente está citando aqui muito a parte dos fungos, né? Porque os fungos vão ter interação até a nível de outros biológicos que vão estar sendo aplicados. Então, também vai interferir esses outros produtos biológicos. Por isso que a gente está sempre colocando os dois, para que você possa comparar, achar que é só a parte dos nematóides entomos patogênicos que estão sofrendo. Não. Aquele bom e velho tricoderma também ele vai estar sendo associado não só fungos, né, mas também bacilos também. Então, são os biológicos como um todos podem também sofrer interferência. O tipo de solo é outro fator também que pode ser um obstáculo à utilização do nematóide entomopatogênico, que a gente tem o quê? O tipo de solo, a composição, né, que a gente está falando, o pH, que é outro fator muito importante, que pode estar influenciando diretamente tanto a parte da dispersão como a parte da persistência desses nematóides entomopatogênicos. Então, são coisas básicas que a gente sabe que quando a gente vai fazer a aplicação, a gente tem que ter essas informações prévias. Né? Você vai fazer uma análise do solo, você vai fazer uma análise daquela sua área, para saber como é que você vai fazer a aplicação, mas, de antemão, temos que ter noção que isso pode ser um possível obstáculo para a sua implementação. Porém, a gente pode utilizar estratégias inteligentes para potencializar a eficácia, como a gente comentou anteriormente. A gente pode utilizar uma formulação avançada. O que seria isso, professor? A gente pode utilizar alguns produtos que funcionem, né, como um bom protetor UV. Acho que a ideia bem básica para vocês entenderem são protetores como a gente utiliza. Então, a gente fazer algo também que pudesse ser utilizado nesses produtos, umectantes também, para aumentar a sobrevivência desses nematóides entomopatogênicos no campo. Então, aqui a gente está extrapolando, está colocando ideias. O horário de aplicação, gente, é algo muito importante. O ideal é que a gente faça, né, essa aplicação no final da tarde, em dias nublados, porque a gente evita a exposição a essa condição. Obviamente que a gente sabe o quê? Isso pode ser o recomendado, você pode estudar, sair daqui com essa informação, você leva lá para a propriedade e diz para o olha, você tem que fazer assim, assim, assim. Mas aí você tem o aplicador, opa, final da tarde, eu já quero ir para casa. Né? Então, sempre isso tem que ser conversado, você tem que explicar, porque senão você pode ter o melhor produto aplicando pleno meio-dia, 1 hora da tarde, então você vai ter perda, não por conta do produto em si, mas você vai ter perda justamente por conta de quem está ali aplicando. Bom, o manejo de solo também é muito importante. Por que o manejo de solo é muito importante? Porque a gente precisa manter a umidade e a gente precisa manter a matéria orgânica no solo. É o que a gente vê muito na graduação ou no curso técnico que você possa ter feito. E a gente acaba negligenciando, mas a gente precisa, porque se a gente quer manter a persistência desse nematóide entomopatogênico e a sua disseminação, é essencial que você tenha essa matéria orgânica. E outro ponto muito importante, você não prestou atenção em nada, né, que eu acho que pode ser assim, o carro-chefe do que eu vou poder passar para vocês nesse momento, é fazer a utilização de consórcio microbiano, é entender que a gente não consegue resolver nada sozinho, é entender que a gente precisa utilizar outras estratégias, outros micro-organismos também dentro da parte do controle biológico, não é feito de uma maneira única, né? A gente ter essa visão de que a gente pode potencializar utilizando cada vez mais outros micro-organismos que podem estar ali presentes. Então, quer seja fungos, quer seja outros nematóides entomopatogênicos também, mas que a gente possa ampliar
essa visão maior de que a gente possa fazer o manejo da área. E por que a gente tem que fazer? Porque a gente vê casos de sucesso e desafios. Né? Como eu já disse, esse é um produto que já está disponível no mercado. Eu não vou fazer propaganda aqui para vocês, porque a gente não foi financiado por essas empresas, mas se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar. Tem vídeo no YouTube bem mastigadozinho desses produtos, a sua eficiência. Então, o nematóide entomopatogênico é um caso de biocontrole de sucesso. A gente vê em diversas regiões, principalmente regiões de clima ameno e úmido, que você consegue favorecer a ação desses nematóides entomopatogênicos, quer seja nessas culturas dessas grandes commodities, né, soja, milho, que a gente consegue fazer esse manejo eficiente, como o exemplo clássico que a gente colocou, que é a cigarrinha do milho, mas teria outros, né? Porém, a gente não tem só sucesso, a gente tem grandes desafios. E esse desafio eu trago e chamo, né, para a nossa região, para a região Nordeste. A gente tem um semiárido nordestino que a gente precisa, né, entender como é que a gente pode manter a persistência e a gente pode extrapolar, porque hoje em dia, né, como eu comentei, essas altas temperaturas não estão apenas aqui na região Nordeste. Isso é algo que a gente tem visto a nível continental. Cada vez mais a gente tem visto, né, esse registro dessas temperaturas altas. Então, é algo importante da gente fazer. Então, a gente tem que ter essa noção de como manter essa efetividade desse agente de controle biológico. Então, é importante nós termos esse olhar diferenciado, de entendermos que, conseguindo superar esse desafio, a gente consegue implementar em outras regiões, entendendo como essas altas temperaturas e essa baixa umidade podem vir a ser superados. Então, a gente tem diversos desafios e perspectivas futuras, né, dentro da utilização dos nematóides entomopatogênicos, que seriam o quê? Primeiro, a falta de conhecimento. Né? A gente espera que essa palestra ela possa despertar, né, o seu interesse, quer seja fazendo uma pesquisa a nível de TCC, quer você queira, professor, eu quero fazer um mestrado na área. A gente fica muito feliz se a gente conseguir gerar novos dados, né, pesquisas novas sobre essas áreas, porque a gente precisa, né, tanto dos ambientes, que são diversos, né, como a gente comentou aqui, como de diversas culturas agrícolas que também precisam. A gente também tem diversos desafios que estão relacionados à sua formulação e aplicação. A gente comentou que a gente tem que superar, principalmente a questão da radiação, né? Então, a gente pode ver como vamos fazer a aplicação desse nematóide entomopatogênico eficientemente no campo. Né? Então, a gente precisa da colaboração de vocês, da colaboração dos centros de pesquisas, para que a gente possa cada vez mais desenvolver produtos que sejam mais eficientes e, principalmente, o custo de produção. A gente precisa baratear a implementação da utilização desses nematóides entomopatogênicos em larga escala, né, que a gente possa fazer a sua aplicação em diversas áreas de cultivo. E dentro dessa perspectiva, a gente tem que entender que a gente tem que caminhar dentro da pesquisa e da inovação, porque esse é o carro-chefe, esse é o futuro do biocontrole. Então, a gente precisa, né, ter novas formulações, a gente precisa, e aqui é legal, que aqui a gente pode fazer diversos insights e vocês saírem daqui com N possibilidades novas de tentarem realizar aí dentro da sua área, dentro da sua universidade, dentro do seu instituto, da sua faculdade, que seriam o quê? Novas formulações voltadas dentro tanto do ponto de vista de microencapsulamento ou a parte de nanopartículas, né, para que a gente pudesse proteger esse nematóide entomopatogênico e prolongar a sua ação no campo. Então, que aquele pessoal que gosta de, professor, eu quero fazer algo inovador, não só essa parte da pesquisa científica em si, mas também a pessoa, professor, eu quero fazer uma startup, algo assim do tipo. Então, a gente precisa desse olhar inovador também, né, que a gente não permaneça apenas dentro daquela visão, quero fazer, mas aqui dentro dos meus muros, dentro do meu laboratório, não, mas a gente poder ter essa visão de levar isso para o campo. O consórcio microbiano, a gente precisa também aprofundar como a gente pode fazer pesquisas novas, né, e principalmente inovadoras, sair da bolinha, né, parar de pesquisar sempre os mesmos micro-organismos, né, mas pesquisar algo que está presente, né? Eu chamo muito a responsabilidade aqui para a nossa região Nordeste. Será que a gente não tem diversos outros micro-organismos que a gente poderia utilizar aqui e potencializar o efeito desses
os nematóides entomopatogênicos, então a gente tem que entender possíveis combinações sinergéticas, né, que vão potencializar a eficácia desse controle e ter esse cuidado e esse olhar para não ser apenas algo muito local, pequeno, que é importante, é relevante, mas se a gente puder pegar outras pragas, aí você consegue, né, aumentar o know-how desse seu produto, de como você vai estar fornecendo esse consórcio, então é muito importante. A gente também tem que ter, né, ainda uma pesquisa mais detalhada de como é que a gente pode fazer a aplicação via irrigação. A gente sabe que cada vez mais o uso eficiente da água, principalmente aqui na nossa região Nordeste, que não é um recurso que está disponível para todos, né? Então, nós temos que fazer o uso consciente. Então, como a gente pode fazer essa aplicação, meio que ocorre indiretamente, não com os nematóides, nem com os micro-organismos do nosso interesse, né? Porque ocorre com aquilo que vai contaminar nossas áreas, né? Então, a gente acaba levando, disseminando pragas e doenças por meio da irrigação, que é feita de maneira errada. Então, a gente poder entender como é que a gente pode fazer um sistema de irrigação automatizada mais voltada para a aplicação desses produtos, né? Que a gente possa ter aplicação uniforme e precisa, né? Para cada área que você está tendo ali um problema. Então, é algo que também tem que ser levado em consideração. E, por fim, né, nada mais importante, né, que a gente pode concluir, e eu acho que é muito relevante no atual momento que a gente está, de entender que a gente tem essas novas tecnologias que a gente pode aplicar, é entender que esse nematóide entomopatogênico, a gente pode ser utilizá-lo, né, nessa transição agroecológica. Né? Então, eles podem ser vistos como uma ferramenta poderosa para que a gente possa reduzir a utilização dos pesticidas químicos, que a gente possa promover esse sistema agrícola cada vez mais equilibrado, né, tanto de ponto de vista ambiental, socialmente justo também. Então, apesar de todos esses desafios ambientais, que a gente possa buscar, né, novas possibilidades, para que a gente possa utilizar esse nematóide entomopatogênico em larga escala, né, não ser mais aqueles pequenos experimentos de laboratório, mas esses novos que a gente possa produzir, né, eles possam fazer essa agricultura cada vez mais sustentável e principalmente mais resiliente a essas mudanças ambientais cada vez mais frequentes que nós temos sido afetados. Então, o sucesso ele vai depender justamente dessa compreensão e adaptações das condições locais, que é algo muito relevante que a gente precisa. Então, a gente agradece demais a sua presença. Eu forneço aqui o meu e-mail institucional, então se você ficou com alguma dúvida, você pode me contactar. Meu Instagram também, que volta e meia a gente publica algum material. Então a gente agradece demais, espero que vocês possam sair, né, desse período que a gente está tendo aqui, entendendo um pouquinho do que é o nematóide entomopatogênico e como a gente pode ser referência, né, com as nossas particularidades, né? Então cada bioma poder explorar cada vez mais e assim a gente fazer com que dentro dessa área a gente possa ter cada vez mais soluções para ter esse ambiente socialmente justo, mas também resiliente a essas mudanças climáticas. Então, muito obrigado pela sua atenção e até um próximo momento.